Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui e por se juntarem a mim. Um lembrete rápido. Se você é novo por aqui, pode assistir a este vídeo e a mais conteúdos no meu Substack e Patreon em worldaffairsandcontext.com. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Eu realmente aprecio isso e quero que saibam que são vocês que tornam esses vídeos possíveis. Hoje vamos mergulhar em algo absolutamente chocante. Bem, as notícias ultimamente têm sido chocantes. O Pentágono estaria pedindo 200 bilhões de dólares para financiar a guerra de agressão contra o Irã. Sim, 200 bilhões. Não é erro de digitação. E os efeitos colaterais? Bem, eles já estão atingindo o seu bolso. Preços dos combustíveis, inflação, até empregos. Então vamos destrinchar tudo isso em linguagem simples. Vamos discutir o que realmente está acontecendo. Nos bastidores, de 200 bilhões de dólares para o apoio da agressão no Irã. Quanto aos 200 bilhões de dólares, acho que esse número pode mudar, obviamente. Leva tempo e dinheiro para eliminar os inimigos. Então, estamos voltando ao Congresso e ao nosso pessoal, lá para garantir que tenhamos o financiamento adequado pelo que já foi feito e pelo que talvez precisemos fazer no futuro. Para garantir que nossa munição seja reabastecida, e não apenas reabastecida, mas estocada acima e além. Agora, isso ainda não foi oficialmente enviado ao Congresso, mas já está causando uma tensão séria em Washington. Para colocar esse número em perspectiva, 200 bilhões de dólares representam quase um quarto de todo o orçamento anual de defesa dos Estados Unidos. É enorme. E mesmo dentro do Partido Republicano, há pessoas levantando sobrancelhas. Alguns legisladores estão basicamente dizendo: espera um segundo, exatamente pelo que estamos pagando aqui. E essa é a questão central para eles, porque neste momento há muito pouca clareza sobre quanto tempo esse financiamento duraria ou quais operações específicas ele cobriria. O governo Trump não tem um plano, está em pânico. Mas uma coisa é muito clara, isso sugere que os Estados Unidos estão se preparando para um conflito muito mais profundo e duradouro do que o inicialmente esperado. O Instituto Quincy publicou recentemente que os Estados Unidos estão gastando pelo menos $891 mil por dia na Operação Fúria Épica, ou melhor, Fracasso Épico. E isso equivale ao 10.323 por segundo. Até hoje, $1,323 per second. As of today, we have already spent $17.5 billion on the war on Iran. Earlier this week, our national debt hit No início desta semana, nossa dívida nacional atingiu 39 trilhões de dólares. Isso aconteceu apenas 5 meses depois de ter chegado a 38 trilhões. A velocidade com que estamos atingindo mais um recorde é chocante. Absolutamente chocante. Agora, aqui é onde a situação fica ainda mais intensa. Apenas nos primeiros 6 dias desta guerra, os Estados Unidos teriam gasto mais de 11 bilhões de dólares. 6 dias, 11 bilhões de dólares. Dá para começar a ver com que rapidez os custos podem sair de controle. E lembrem-se, isso não está acontecendo no vácuo. Os legisladores já vêm discutindo se essa guerra é sequer justificável. Ela não é justificável, esta não é uma guerra justa. It is not justified. This is not a just war, but of course, politics certainly gets in the Mas é claro que a política atrapalha chamar as coisas pelo que elas realmente são. A maioria dos democratas é fortemente contra, dizendo que é algo desnecessário e mal planejado. Alguns apontam que os mesmos políticos que afirmaram que os Estados Unidos não podiam arcar com programas sociais, agora estão defendendo centenas de bilhões em gastos militares. Tudo isso é verdade. Qualquer pessoa pode fazer uma rápida pesquisa online para confirmar essas afirmações. Mas, por outro lado, muitos republicanos apoiam a continuidade da campanha militar no Irã, embora até mesmo entre eles comece a haver divisões quanto ao custo. Portanto, politicamente, isso está se configurando como uma grande batalha no Capitólio.
Agora vamos falar sobre o que isso significa para você e para a economia dos Estados Unidos em geral. Enquanto Washington debate, as consequências econômicas já estão nos atingindo. E estão nos atingindo com força. Elas também estão afetando o resto do mundo. No meu vídeo recente, que publiquei ontem, falei sobre como os países asiáticos estão agora racionando combustível. Depois que Israel atingiu o campo de gás South Pars, o maior campo de gás do mundo, para ser preciso, os preços do petróleo começaram a disparar. Estamos falando de preços do petróleo subindo mais de 40%, preços da gasolina aumentando mais de 75 centavos por galão hoje, e o diesel ultrapassando $5 por galão. O Brent está sendo negociado acima de $110 por barril em 19 de março. E não é só o combustível. Os custos mais altos de energia se espalham por tudo: transporte, alimentos, passagens aéreas, aquecimento. Basicamente, todo o seu custo de vida é afetado por isso. O Federal Reserve agora admite abertamente que não sabe o quão grave isso pode se tornar. Foi o que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse ontem. Ele alertou que o aumento dos preços da energia está elevando novamente a inflação, justamente quando as coisas começavam a se estabilizar. Portanto, sim, espere preços de gasolina muito mais altos. E como você já sabe, os custos de energia afetam os preços que pagamos em todos os lugares. Então, isso vai se tornar muito doloroso para muitas pessoas ao redor do mundo, incluindo milhões de nós aqui nos Estados Unidos, aqueles de nós que se opõem a esta guerra de escolha. Mas é claro que o governo está usando nossos impostos para travar uma guerra em vez de investir em educação, hospitais e estradas. Essa é a verdade. E aqui está a parte complicada. Quando a inflação sobe, o Fed normalmente mantém as taxas de juros mais altas. Isso significa empréstimos mais caros, juros de cartão de crédito mais altos e condições mais difíceis para as empresas. Então agora estamos nessa situação realmente estranha e preocupante, em que a inflação continua resistente, o crescimento econômico é incerto, para colocar de forma diplomática, e o Federal Reserve basicamente está dizendo: estamos voando às cegas aqui. Não temos ideia de quão ruim isso vai ficar. Além disso, o mercado de trabalho está começando a mostrar rachaduras. O relatório mais recente, como você já sabe, se assistiu aos meus vídeos anteriores, mostrou uma perda de 92 mil empregos apenas em fevereiro. Isso não é catastrófico de forma alguma, mas definitivamente não é um bom sinal, especialmente quando combinado com demissões e aumento de custos. Então, as pessoas estão se sentindo pressionadas de todos os lados. Agora estamos lidando com preços mais altos, incerteza no emprego e a possibilidade de gastos governamentais massivos com guerra. É muito sucesso, não é? Até Powell admitiu que pode levar anos para as pessoas voltarem a se sentir financeiramente estáveis. E para deixar tudo ainda mais complicado, há uma tempestade política se formando em torno do próprio Federal Reserve. Há batalhas jurídicas em andamento envolvendo a liderança do Fed, investigações e até tentativas de remover autoridades-chave. Isso está criando incerteza na instituição responsável por estabilizar nossa economia. Portanto, não apenas a economia está sob pressão, mas as pessoas que a administram também estão enfrentando pressão. Então, onde tudo isso nos deixa? Bem, há um possível pedido de financiamento de $200 bilhões, um Congresso dividido, tensões globais crescentes e uma economia que já está no limite. A grande questão agora é: o Congresso vai aprovar esse tipo de gasto? E o que acontece se aprovar? Porque a história mostra que esses custos raramente permanecem fixos. As guerras tendem a ficar mais caras, as missões se expandem, e é provável que isso se torne outro Vietnã, outro Iraque ou outro Afeganistão. Mas é provável que isso piore muito. E enquanto isso, os americanos comuns e pessoas em todo o mundo já estão sentindo o impacto dessa guerra de escolha, essa guerra de agressão contra o Irã. Eles estão sentindo isso no posto de gasolina, no supermercado e no futuro financeiro.
Conte-me o que você acha dessa crise em desenvolvimento. Eu adoraria ouvir sua opinião. Comente abaixo, deixe um comentário e também diga de onde você é, talvez seu estado ou seu país. E conte o que está acontecendo onde você mora em relação aos preços da energia e ao custo de vida. Adoraríamos ouvir de você. Muito obrigado por assistir, agradeço muito por curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e espero vê-lo no próximo. Cuide-se. I look forward to seeing you in my next one. Take care.